o sequestro de um voo que quase acabou com a vida de um presidente aqui no Brasil. E aí, fofoqueiros, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo dessa semana eu vou trazer um assunto que eu acredito que a maioria de vocês nem sequer sabia. Então, já deixa o seu like e se inscreve no canal para ficar por dentro de mais novidades. E vamos lá falar sobre um atentado gravíssimo que aconteceu aqui no nosso país. No dia 29 de setembro do ano de 1988, o voo 375 da VASP saía da cidade de Porto Velho em direção ao Rio de Janeiro, com escalas nas seguintes cidades: Cuiabá, Brasília, Goiânia e Belo Horizonte. O avião utilizado era um Boeing 737-317. Um maranhense chamado Raimundo Nonato Alves da Conceição, de 28 anos, era um tratorista que tinha acabado de perder o seu emprego. Ele entrou a bordo do avião já na última parada em direção ao Rio de Janeiro. Ele estava portando um revólver calibre 32 e dentro da aeronave ele anunciou o sequestro do avião e gerou um pânico nos 110 passageiros que estavam a bordo. O seu objetivo era tirar a vida do então presidente da República, José Sarney. Ele acreditava que o presidente era o culpado da crise financeira que estava se instaurando no país e que foi a principal causadora do seu desemprego. Bom, vamos falar sobre alguns dados agora. De acordo com a DIEESEAD, aqui no país, no ano de 1988, que foi quando aconteceu esse sequestro, o índice de desemprego por mês era de 11%, enquanto no ano em que nós estamos, 2023, esse índice é de 7,9% ao mês. Então, naquela época, era muito maior. Além disso, a taxa de inflação mensal da época era de 17,7%, enquanto agora, em 2023, essa taxa está em 4,75% ao mês. Então, realmente, a crise financeira e a quantidade de desemprego no país naquela época era preocupante. O Raimundo trabalhava em empreiteiras da construção civil quando ele perdeu seu emprego e comprou a arma calibre 32 com a qual ele entrou no avião no aeroporto de Confins, na cidade de Belo Horizonte, às 10h52 da manhã. 20 minutos depois de o avião decolar, quando ele já estava ali no espaço aéreo do estado do Rio de Janeiro, foi quando ele anunciou seu ataque. Ele deixou claro que aquilo era um sequestro e que o seu intuito era acabar com a vida do presidente da República. Ele queria que liberassem a entrada dele à cabine de comando. O comissário de bordo que tentou impedi-lo foi baleado e ele deu mais alguns tiros em direção à porta da cabine. Um desses tiros atingiu outro comissário de bordo e mais um atingiu o painel de controle do avião. E antes que o caos ficasse ainda maior, a tripulação do avião liberou o acesso dele à cabine. Bom, sem que ele percebesse, o piloto Fernando Murilo de Lima e Silva conseguiu entrar em contato com o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo e enviar um código que dizia que estava tendo uma interferência ilícita ocorrendo a bordo do avião. Mas quando o copiloto do avião, Salvador Evangelista, tentou se comunicar de novo, ele acabou levando um tiro na nuca e perdendo a sua vida ali mesmo. Agora o sequestrador estava com a arma apontada para o piloto e exigindo que ele voltasse para a cidade de Brasília. Bom, o piloto demonstrou uma grande habilidade ao convencer o sequestrador de que não seria possível, jogar o avião no Palácio do Planalto como ele queria, já que ele não teria visibilidade o suficiente para fazer tal ato. Só que depois de ter feito várias manobras inusitadas e impensadas para poder desequilibrar o sequestrador, o avião já estava praticamente sem combustível e com um dos motores falhando. Então, o que o piloto conseguiu fazer foi pousar no aeroporto Santa Genoveva, aqui em Goiânia, por volta das 1h45 da tarde. E depois de várias horas e horas de negociação com a polícia, o sequestrador resolveu sair do avião, mas usando o piloto como escudo humano. Ele foi alvejado com 2 tiros de agentes de elite da Polícia Federal na região dos rins, e um terceiro tiro atingiu o piloto na perna. Isso tudo por volta das 7 da noite, para vocês terem uma noção de quanto tempo levou. O Raimundo foi encaminhado para um hospital para receber uma cirurgia de emergência em relação aos tiros que ele recebeu, e foi anunciado de que ele não corria nenhum risco de vida. Só que 2 dias depois, ele acabou vindo a falecer dentro do hospital.
O laudo médico diz que, na verdade, o seu falecimento foi por conta de uma anemia falciforme que não tinha ligação nenhuma com os ferimentos que ele sofreu. O caso se tornou um marco histórico na aviação brasileira e é claro que um sequestro desse tipo não aconteceria nos dias de hoje por conta de todos os protocolos de segurança que existem atualmente nos aeroportos. Só que vale ressaltar que todos esses protocolos de segurança só foram implementados ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil, depois do atentado de 11 de setembro, em 2001. Então, de 88 até 2001, não foi feito nada em relação à ampliação de segurança nos aeroportos, mesmo depois de ter acontecido um atentado tão grave aqui no nosso país. Para vocês verem como as coisas só acontecem aqui, o nosso governo só corre atrás de fazer alguma mudança, questão principalmente de segurança aqui no nosso país, quando algo acontece fora. Aqui dentro do país não é levado tão a sério. A maior prova disso é que esse caso só ficou na mídia durante alguns dias. Depois, ele simplesmente caiu no esquecimento. Mas, se vocês quiserem saber ainda mais sobre esse caso, eu vou indicar um filme para vocês que se chama O Sequestro do Voo 735. Inclusive, o diretor do filme, Marcos Baldini, afirmou que esse é o 11 de setembro brasileiro, ou o quase 11 de setembro brasileiro. Então fica aí a indicação desse filme para vocês. Bom, é isso, pessoal. Essa foi a história por trás do maior atentado que já aconteceu aqui no nosso país. Fala aqui nos comentários se vocês sabiam desse caso ou se ele é novidade para vocês. Não esquece de deixar o seu like, que me ajuda muito na divulgação do canal. Compartilha esse vídeo com pessoas que você acha que precisam saber dessa história. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos. E eu vejo vocês no próximo vídeo.